Boa noite, graça e paz da parte daquele que é o nosso Senhor e Salvador. É, Abram a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o 5. Amém? Posso ler? Todos acharam? O título aqui na minha Bíblia diz assim: Justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas gloriamos nas tribulações ou nos sofrimentos, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Os versículos 1 ao 4 fala sobre a justificação. Mas o que é isso, justificação? Eu procurei em dois lugares. Um foi no Google. O Google diz assim: justificação, justificado, conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Mas eu fui olhando alguns comentários bíblicos. Justificação diz assim: agora você passou de réu para filho. Não tem mais muro de separação entre você e Deus. No tribunal de Deus, você tem crédito infinito. Toda a justiça de Cristo está depositada em sua conta. Amém? Puxa, é gostoso ver isso. Se eu fosse só no Google, eu ia ficar meio. Mas quando eu olhei esse comentário, que agora você passou de réu para filho. Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E os efeitos do versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas mediante a fé em Jesus Cristo, porque Ele nos justificou. O seu sangue derramado na cruz nos justificou. E aí tem algumas etapas. Primeiro, etapa, olhar para o passado. Como nós já ouvimos aqui o pastor Irno dizendo que Deus perdoa todo, perdoa. Segundo etapa, estamos firmes na graça. É esse momento, como ele já disse, é olhar firmemente para o Pai. Olhar igualmente pela fé para o Pai. Porque o Pai é quem nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. Em terceira etapa, esperamos na glória olhar para o futuro. As três fases da nossa salvação.
paz com Deus, efeito imediato da justificação, porque nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos reconciliados com Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus, pela sua justificação. Segundo ponto, a firmeza na graça, ela fala do o efeito contínuo da justificação. Não uma justificação em que o Google diz que ele diz assim: é o conjunto de argumentos apresentado por alguém em sua defesa, ou. Mas essa não, essa é eterna. A defesa de Jesus Cristo, a defesa de Deus conosco é eterna. Por isso ele já nos deixou o Espírito Santo, para nos alertar, para nos descobrir o que está acontecendo por trás de tudo isso. Uma vez que entramos na esfera da graça de Deus, nela continuamos até hoje, como diz aqui. O que diz aqui? Pelo que obtivemos também acesso à fé, a esta graça da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. É uma fé, é uma etapa da nossa vida constante. Constante. Essa justificação, a glória de Deus pela qual esperamos, fala o defeito final da justificação. É o céu aonde Deus será revelado plenamente. A glória de Deus pela qual esperamos fala do efeito final da justificação. É o céu aonde Deus será revelado. Meus queridos, a esperança é tão segura que já podemos regozijar nela. Podemos nos alegrar nela, porque Deus está nos dando essa esperança. Não é esperança de hoje acontecer isso ou não. A nossa esperança está onde? Está na glória de Deus, no céu. Ontem, assistindo, antes de começar o jogo do Flamengo e Corinthians, o narrador, ele disse lá, Flamengo e Palmeiras, desculpa. Ele disse que quem fosse campeão seria o campeão da glória eterna. Nada. Claro, para quem torce para Palmeiras e Flamengo, seria muito bom que um dos dois ganhasse como ganhou o Flamengo. Mas a glória eterna é o céu, meus amados. Não é um campeonato, não é uma disputa de qualquer coisa. Essa glória eterna da qual Deus está nos colocando é o céu. E às vezes meus queridos, Deus não nos prometeu uma vida sem problema, principalmente após a justificação. Deus não nos prometeu uma vida sem dor, sem sofrimento, principalmente após a justificação. Porque quando somos justificados, nós cremos que Deus está nos justificando. E quando nós cremos que Deus está nos justificando, porque nós sabemos que Deus é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, Deus não prometeu para nós vida plena, cheia sem problema. Problemas vamos ter, sofrimentos vamos ter. Sim, às vezes muito maior, às vezes pouco menor. Depende de como nós encaramos o sofrimento, se com Deus ou um pouco longe de Deus ou totalmente longe de Deus. Então, Deus não nos prometeu uma vida plena, sem sofrimento, porque o sofrimento nos leva à esperança, o sofrimento nos leva à experiência. Sem sofrimento, não tem evangelho. Não tem evangelho. Ao contrário, paz, graça e glória sem sofrimento não é evangelho. O sofrimento, ele é o caminho da glória eterna.
O sofrimento nos leva a entender o que Deus quer conosco. Eu vejo sempre no grupo do Orai Sem Cessar, sempre pessoas clamando, pedindo oração. Muita gente está sofrendo. Muita gente está sofrendo. E aí, o que nós, como cristão, temos que fazer? Visitar, orar, levar alguma coisa para essas pessoas, seja ela material, sei lá, ou não. Então, quando, quando nós, quando nós olhamos para a glória, para a justificação, nós temos que saber que o nosso sofrimento alguém tem que participar desse nosso sofrimento, estarmos junto das pessoas. Nós temos que visitar pessoas, amar as pessoas, perdoar as pessoas. Às vezes alguém que te faz um mal tão grande, mas Deus está pedindo para você perdoar. A gente sofre para perdoar. A gente sofre para perdoar, para caminhar junto com essa pessoa. Então, amados, o evangelho é sofrimento também, mas é a glória final, é a glória eterna. Em Lucas 24, 26, diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Jesus Cristo padeceu, sofreu açoites, sofreu traição, sofreu carregando aquela cruz pesada, sofreu pendurado naquela cruz. Amados, nós somos servos de Cristo e também cabe a nós sofrer pelo Evangelho. Quando nós não sofremos pelo Evangelho, porque alguma coisa está errado, alguma coisa não está dando certo, não tá batendo, porque o Evangelho ele significa também sofrimento. O que aconteceu com Cristo me acontece com o cristão, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Paulo diz em Romanos 8: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. A glória eterna passa pelo sofrimento. É Paulo dizendo para nós aqui em Romanos: as tribulações. Nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo e nossa postura cristã diante do sofrimento deve ser de regozijo, porque o sofrimento ele traz experiência. Como podemos encontrar gozo ou paz naquilo que nos causa dor? Nós não nos alegramos com o sofrimento ou dor, mas sabemos os benefícios e os resultados do sofrimento por Cristo, do sofrimento em Cristo. Nos leva à vida eterna, à glória eterna. Amados, nós temos que olhar um pouco para dentro de cada um de nós. Se você está tendo um comprometimento com Deus, sem gastar alguma coisa, está faltando. Um sério comprometimento com Deus. Porque o comprometimento com Deus é buscar pessoas, é ajudar pessoas, é tentar levar para elas a salvação, é ajudar, é perdoar, é estar junto. E nós precisamos praticar isso. Nós precisamos praticar isso. Nós não somos masoquista, nós somos cristão. Se Cristo sofreu, por que nós não podemos sofrer?
Nós sofremos pelo Evangelho, nós sofremos pela salvação, nós sofremos pela glória eterna, buscando pessoas, perdoando pessoas, amando pessoas. Percebemos o sofrimento de um propósito divino cheio de graça através do nosso sofrimento. Os nossos sofrimentos possuem em nós esperança, possuem em nós paciência, possuem em nós experiência. O fruto da paciência nos faz suportar tudo aquilo que estamos sofrendo. O fruto da paciência. Eu e a Marta, nós temos tido esse momento de paciência de um com o outro. Precisamos ter paciência, porque ela produz experiência. Precisamos ter paciência. Assim como o corpo humano produz anticorpos numa infecção, não podemos exercitar a paciência sem o sofrimento, meus irmãos. Não podemos exercitar a paciência sem sofrimento, sem dor. Não há necessidade de paciência. A Bíblia está dizendo para nós: paciência nasce do sofrimento. Outro fruto do sofrimento, experiência. A paciência produz em nós experiência ou virtude comprovada. A igreja precisa de cristãos experientes. Não está dizendo que para ser experiente tem que ter 100 anos, 50 anos, 20 anos, 10 anos. Não, a Bíblia não diz isso. Quer cristão com experiências para ajudar a conduzir essa igreja. Precisamos ser experientes na palavra de Deus, na aplicação da palavra de Deus. Outro fruto do sofrimento é a experiência. A experiência produz esperança, isto é, confiança na glória final. A experiência, o sofrimento produz experiência e produz esperança, isso é a confiança na glória final, na glória eterna. O que nós buscamos? É a salvação. A maturidade de caráter nascida da paciência com a qual se suportou o sofrimento no passado traz consigo a esperança de uma glória futura. A maturidade de caráter nascida da paciência nos leva para uma glória futura. Alegramos não só no alvo, a glória, mas também nos meios que levam ela o sofrimento. Nós precisamos dizer para Cristo: eu estou aqui. E quando eu digo estou aqui, porque eu tenho que estar aqui. Muitas vezes eu digo estou aqui, mas eu não estou aqui. Nós precisamos entender o que Deus quer conosco de uma maneira mais ampla. O sofrimento cristão é sinal de que Deus está trabalhando em nós. Com certeza nos levará à glória. Deixa Deus trabalhar em você. Existe muitas coisas que Deus quer mudar na tua vida. Agora, ontem.
Deixa Deus trabalhar na tua vida. Alegramo-nos não só no alvo, a glória, mas também nos meios que levam essa glória, que é o sofrimento. O versículo 5 diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A segurança, ela é baseada no amor de Deus, não é no nosso amor. A segurança, ela é baseada simplesmente no amor de Deus. Como se pode saber se essa esperança da glória corresponde a uma realidade? Uma pergunta. Como saber se não passa de um ensino, uma ilusão? Aí Paulo nos responde, bonito. A esperança não nos decepciona, porque é Deus quem nos dá essa esperança. É uma realidade que a palavra de Deus nos confirma. Esperança, experiência. Isso tudo não se decepciona, porque é Deus quem está nos dando. Meus queridos, quando colocamos a nossa esperança na vontade e no amor de Deus, jamais vamos nos enganar. Jamais, momento algum. Mas quando estamos enraizados na palavra de Deus, na oração, no comprometimento com aquilo que Deus quer com a nossa vida, quando colocamos nossa esperança na vontade do amor de Deus, jamais vamos nos enganar. Querem saber por quê? Porque a vontade de Deus ela é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo, esse que habita em nós. Você crê nisso? Ela é derramada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E é assim que Deus trabalha o nosso caráter cristão. É a paz que o nosso coração tem que buscar, deve buscar. Essa justificação não foi de graça. Temos que pagar um preço. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus confirma isso em nosso coração. A nossa experiência diante do sofrimento nos traz paz, porque sabemos que o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. Sofrimento é passageiro, mas a nossa glória é eterna. É isso que nós temos que olhar, é isso que nós temos que cuidar. Sofrimento é passageiro, mas Deus está conosco. Deus nos ama de uma maneira tão, mas tão, tão grande. O amor de Deus enche o nosso coração com o seu espírito. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos ama e só Ele pode trazer a verdadeira paz. Em Isaías 53:5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, Jesus carregou ele. E, e para terminar, eu quero ler com vocês Isaías. Até peço que o grupo possa vir à frente já. Isaías 52, do 13 ao 15 e o 53, do 1 ao 5. Se vocês quiserem abrir, ok, mas eu já tenho aqui aberto.
o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que em outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhe foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por ele suas feridas fomos sarados. Esse é o nosso Deus. Amém?